Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque de hoje é sobre o Banco Master. Ex-presidente do BRB pede à Polícia Federal para depor novamente no caso Master. O Paulo Henrique Costa afirma não ver motivos para delação e diz que permanece à disposição de instituições. Que também nos informa que o Banco Central decreta a liquidação do Banco Pleno, que fazia parte do conglomerado Master. Também na política, presidentes da Câmara e do Senado vão tratar de temas populares para evitar CPI. Outro assunto também envolvendo o caso Master, que nos informa que presença de autoridades em festas de Daniel Vorcaro virá alvo de pedido de investigação no Tribunal de Contas da União. E antes de falarmos sobre política, a Folha de São Paulo nos traz aqui algumas notícias sobre o carnaval deste ano. Temos aqui a primeira imagem que nos informa sobre tumulto neste carnaval. Última noite de desfiles do Rio tem fantasias pintadas à mão, violino e também confusão com Virgínia Fonseca. Que também nos informa que o Salgueiro de Viviane Araújo, que está aqui nesta imagem, celebra a Dama Rosa Magalhães, que foi, no caso, uma carnavalesca morta em 2024. E sobre Mangue Beach, Grande Rio desfila com o tema A Nação do Mangue. Também temos aqui outros assuntos que Vila Isabel, da rainha de bateria Sabrina Sato, exala odor, no caso cheiro de tinta muito forte, em homenagem ao compositor e pintor Heitor dos Prazeres. E encerrando o show, Paraíso do Tuiuti abre o último dia de desfile das escolas de samba na Sapucaí, com enredo sobre a tradição religiosa afro-cubana, conhecido como santeria. E também temos aqui esta última imagem sobre o carnaval. Chegada de Virgínia causa um tumulto empurra-empurra na Sapucaí. Agora, falando sobre política, temos aqui os próximos assuntos na Folha de São Paulo. Lula veta supersalários no Senado, na Câmara dos Deputados e também no TCU. Propostas previam um reajuste que poderia elevar salários a mais de R$80 mil. Temos também aqui outro assunto. Aliados de Flávio dizem que desfile de Lula foi um tiro no pé, mas petistas veem sucesso. Também temos aqui outros assuntos, agora falando sobre política. Deputados federais são pouco engajados em pauta da igualdade racial, é o que indica um estudo. Parlamentar questiona o resultado do ranking e o acusa de ser politicamente viciado. Na Previdência, que nos informa que mudança em atribuições de cargos do INSS gera insatisfação e receio de fila ainda maior. O presidente do órgão propôs que a análise de requerimentos seja atividade de técnicos. Agora, um assunto internacional aqui nos informa que universidades aceitaram doações de Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais. Aqui informa que a filantropia é essencial no modelo de ensino superior, porém, deixa as instituições vulneráveis. Falando sobre esportes, temos aqui uma entrevista. O Comitê Olímpico do Brasil quer diminuir dependência de loterias e bets, diz presidente. O Marco Antônio Laporta tenta atrair a iniciativa privada em busca de novos recursos. Falando agora sobre a televisão, me agradecem pelo que fiz, comenta William Bonner após a saída do Jornal Nacional. O ex-âncora conta que deixou de ser atacado em aeroportos desde que decidiu deixar o telejornal. E mais um assunto também para esportes, que nos traz um destaque para o tênis, que João Fonseca supera Monteiro e estreia com vitória no Rio Open. Na sessão Pare para Ler de hoje, temos aqui um destaque: idade ao ganhar primeiro smartphone
eleva riscos à saúde. De acordo com a pesquisa, com mais de 10 mil adolescentes, quanto mais cedo se adquire o aparelho, maior é a propensão à depressão. Já no Caderno Todas, temos aqui um assunto que no Parque Indígena do Xingu, o projeto permite rastreio de câncer de colo do útero. Agora, na editoria de economia aqui da Folha de São Paulo, CNU entra na fase decisiva e vejo que será divulgada a partir desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Saem os resultados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos e também das cotas. Falando agora sobre recuperação judicial, aqui nos informa que a Oi vai à justiça contra credores que já foram acionistas de referência da operadora. A empresa diz que há abusos de poder e influência indevida dos grupos na gestão. Outro destaque também aqui, temos uma chamada de capa para hoje, o que os pombos podem nos ensinar sobre nossa fixação por celulares e aplicativos. Experiência dos anos 1970 mostra como o comportamento humano atual se repete. E ainda sobre a economia, falta de mão de obra supera insegurança jurídica entre queixas no setor de lobby. Esses dados vêm da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Temos mais um assunto também para a política. Nesta quarta, em reunião sobre regras de conduta, Carmen cobra fim no teletrabalho na Justiça Eleitoral. Os magistrados veem maior controle sobre advogados que integram os tribunais. Temos aqui alguns assuntos para o caderno de cotidiano, também da Folha de São Paulo, desta quarta. Prefeitura de São Paulo e Ambev são notificadas por fila de ambulantes no carnaval de rua. Falta de banheiros e restrições de entradas de alimentos são as principais queixas. Para o trânsito, rodízio de veículos volta a valer em São Paulo a partir de amanhã, quinta-feira, dia 19 de fevereiro. Essas restrições incluem a circulação por corredores e faixas de ônibus. Um outro destaque aqui informa que o TCM rebate gestão de Ricardo Nunes, que reclama de atraso no contrato do Teatro Municipal. O tribunal diz que está à disposição para realizar mesa técnica com a equipe do prefeito. Agora, outros assuntos internacionais que também estão em destaque hoje. Congresso do Peru derruba presidente e declara cargo vago às vésperas das eleições. Inclusive, a Silvia Colombo escreve o seguinte sobre este assunto na Folha de São Paulo. No Peru, governar passou a ser exercício de sobrevivência. Agora, para o governo Trump, Estados Unidos atacam 3 embarcações no Oceano Pacífico e matam mais 11 pessoas. Desde setembro, forças americanas na região mataram pelo menos 140 pessoas. Temos aqui outro destaque, um texto de Rui Tavares. Ele escreve o seguinte: inteligência artificial não cria nem destrói empregos. A gestão social é que decide o futuro. A depender de quem controla a narrativa, a IA pode fortalecer democracia ou autoritarismo. Agora, falando sobre meio ambiente, temos aqui um destaque para o petróleo. Fundo do pré-sal tem papel limitado na distribuição de riqueza. O dinheiro ficou represado em muitas das políticas, mas foi usado na amortização da dívida. O caderno de ciência, que nos informa que planta considerada extinta volta a ser vista no litoral de São Paulo. Aqui nos informa que esta planta havia sido coletada na década de 1920 e nunca mais havia sido vista. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui esta imagem de destaque sobre o carnaval. Mocidade Alegre bate a Gaviões por 0,1 ponto e leva o 13º título em São Paulo. Aqui nos explica que com o troféu no palco, integrantes da Mocidade Alegre festejam no bairro do Limão
mais um título no Carnaval paulistano, que é o terceiro das últimas 4 edições. O enredo celebrou a vida e a obra da atriz Léa Garcia. Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas, e acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra subiram. Então a gente consegue observar aqui o momento da festa após a vitória. Agora a manchete da capa do jornal Estado de São Paulo. Receita vê vazamento de dados imorais, determinação da Polícia Federal. Violação de sigilo teria atingido o PGR, membros do STF e também parentes, que nos informa que a Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, como parte da investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal relativos a membros do STF, ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e também seus parentes. A operação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a pedido da PGR. Aqui informa que a Receita informou que havia detectado violação de dados de autoridades protegidas por sigilo. E um servidor admitiu ter acessado dados de uma enteada de Gilmar Mendes. E o jornal apurou que a mulher de Moraes e o filho de um ministro da corte estão entre as vítimas. E os alvos da operação foram 4 servidores da Receita cedidos a outros órgãos. Entre outras medidas, Moraes determinou que os 4 sejam afastados e monitorados por tornozeleira eletrônica. E o ministro foi criticado por ter aberto inquérito de ofício. Agora, outro assunto, já na editoria de Economia e Negócios, temos um destaque também para os transportes. Com 8 leilões e 140 bilhões de reais, o governo tenta avançar em ferrovias. Em ferrovias como a Ferrogrão, a complexidade técnica, os riscos ambientais e o financiamento ainda são entraves, e há consenso em torno do corredor Minas-Rio e da extensão norte da ferrovia Norte-Sul. Falando sobre esportes, temos aqui um destaque. O jogador Vini Júnior denuncia ato de racismo do atacante argentino do Benfica. Após o brasileiro marcar o gol, Prestiani cobre a boca e diz algo. Segundo Mbappé, ele chamou Vini Júnior de macaco. Outros assuntos em destaque na capa de hoje. Mulher morre arrastada por enxurrada no norte da capital. Temos também outros assuntos com Trump. Fabricantes de vacinas reduzem as pesquisas. Irã e Estados Unidos indicam avanços sobre programa atômico. Na América Latina, Congresso derruba interino e Peru terá o 8º presidente em 10 anos. O impeachment de José Geri é votado 4 meses após ele substituir Diana Boluarte, que também foi destituída. Por último, o jornal nos traz aqui um obituário de Jesse Jackson. Reverendo herdou liderança da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Agora, na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui um destaque para o carnaval deste ano: os prazeres e as cores do carnaval, que nos conta que Vila Isabel honra Heitor dos Prazeres, Tuiuti fala de afro-latinidade e Grande Rio lembra o Mangue Beach. Aqui nos informa que em São Paulo, Mocidade Alegre vence carnaval com homenagem a Léa Garcia. E cantora Ludmilla leva 600 mil para bloco no centro. Aqui fala que cantora interrompeu o fervo da Lud para alertar foliões sobre roubo de celular e também crianças no sol. Já a manchete de hoje: Polícia Federal investiga vazamento de informações da Receita sobre ministros do Supremo. Essa ação foi autorizada por Moraes e os servidores suspeitos foram afastados. Que informa que essa operação realizada ontem pela Polícia Federal
mirou servidores por indícios de que tenham acessado dados fiscais sigilosos de ministros do Supremo e também de seus parentes. Esse acesso indevido foi detectado pela Receita Federal após auditoria determinada por Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news. E ele também autorizou a operação da Polícia Federal. Os 4 suspeitos moram em Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles foram afastados de suas funções e serão monitorados por tornozeleira eletrônica. E já falando sobre política, oposição aponta ala de desfile sobre Lula como um ataque a evangélicos. Fantasias mostravam famílias em conserva. Políticos usaram redes para reagir contra a escola e presidente. Outro destaque falando sobre economia, o governo veta parte do aumento salarial no Congresso e no TCU. O Planalto barra licença compensatória em projetos aprovados na Câmara e o trecho permitiria valores acima do teto. Agora, o Jornal Globo também nos traz aqui alguns desses 2 obituários. O primeiro é de Jesse Jackson, ativismo como razão de viver. Herdeiro político de Luther King, pastor americano foi candidato a presidente. Também temos aqui o segundo obituário de Frederick Wiseman, um observador de vidas. O documentarista americano foi um dos maiores nomes do cinema direto. Por último, temos um destaque para esportes, 2 destaques, na verdade. O primeiro é sobre a Liga dos Campeões. Vini Júnior relata racismo em Lisboa. Em vitória do Real Madrid contra o Benfica, atacante diz ter sido chamado de macaco pelo argentino Prestiani. Já um segundo assunto para esportes é que João Fonseca vence o duelo brasileiro no Rio Open, isso sobre tênis. Já no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um destaque para o carnaval deste ano. Aqui informa que as tesourinhas da 208 Norte foram inundadas de foliões ontem no bloco Ventoinhas, que esbanjou a animação no último dia de carnaval, que deixou saudades. Na área externa do Museu da República, fãs da diva pop se esbaldaram no bloco As Leis de Gaga, que refletiu o brilho da tarde nas fantasias coloridas e criativas. E o tradicional pacotão desfilou irreverência na contramão da W3, com sátiras, marchinhas e também críticas com diversão. E ainda sobre o carnaval, a Mocidade Alegre, que homenageou a atriz Léa Garcia, foi a vencedora aí em São Paulo. E sobre um grande encontro no Marco Zero em Recife, o encerramento da folia teve maracatus de baque solto. Agora falando sobre a manchete de hoje, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal e Receita atuam contra vazamento de dados. Servidores da Serpro, ou melhor, do Serpro e do Fisco são suspeitos de acessar e distribuir informações sigilosas de ministros do Supremo e de familiares, além também do Procurador-Geral da República. E eles já foram afastados de suas funções. Temos aqui outra chamada de capa no Correio Brasiliense, um assunto internacional. Congresso do Peru destitui presidente. José Geri, líder interino do país desde outubro, não sobreviveu a uma moção de censura por má conduta funcional e falta de idoneidade para o cargo. Os legisladores se reúnem hoje à noite para eleger um sucessor que deverá seguir no poder até as eleições de 12 de abril. Político, é o 7º chefe de Estado peruano em 10 anos. E analistas também explicam essa instabilidade política no Peru. Outro assunto também destaque: a ajuda a cubanos pelo Brasil será paliativa. No esporte, Vini e Mbappé delatam racismo. Também temos aqui sobre reabilitação, que o homem cego volta a ver após 3 anos. E mais uma vez, temos aqui um obituário: o adeus a um ícone contra o racismo. Morreu
aos 84 anos, o reverendo Jesse Jackson, símbolo da luta pacífica pelos direitos civis nos Estados Unidos, e também ele foi amigo de Martin Luther King. O ex-presidente Barack Obama celebra a memória de um gigante. Agora, temos aqui outra chamada de capa no Caderno de Cidades. Aqui fala sobre a dor de enterrar Leonardo. A Francisca Mônica, mãe do jovem Leonardo Ferreira da Silva, que foi o rapaz que morreu após uma briga em Sobradinho no último domingo, disse estar devastada emocionalmente. O corpo do jovem foi sepultado ontem e ela resumiu dizendo que é muita dor neste momento. Agora, mudando de assunto, temos aqui outro destaque, que a Polícia Militar terá mais um concurso em 2027. Ao CB.poder, a comandante-geral da Polícia Militar, Ana Paula, fez um balanço da atuação policial durante o Carnaval, quando 8,5 mil policiais trabalharam nas ruas. A coronel adiantou que há perspectiva de um novo concurso para o próximo ano. Por último, temos aqui uma tragédia que aconteceu na BR-020, que resultou em 5 mortes. Uma van que transportava 2 famílias da Bahia para o Distrito Federal se chocou gravemente contra uma carreta na BR-020, já na altura de Planaltina. 5 pessoas morreram, uma criança de 5 anos, 2 adolescentes, um homem e uma mulher. E o veículo estava em situação irregular. Agora, na capa do jornal O Povo, temos aqui o único destaque de hoje, que é sobre o carnaval deste ano. Alegria e brasilidade, o Ceará se destaca como vitrine no carnaval. De caras pretas, do negrume, do maracatu, ou brancas, da goma do mela-mela, no cortejo miúdo na viela ou em frente ao palco em grandes shows, em Fortaleza ou no interior, de fantasia ou à paisana, o cearense se juntou em muitas multidões para festejar o carnaval e celebrar o Brasil. Agora, no valor econômico, temos aqui na capa de hoje, o destaque é sobre o Judiciário. Supremo Tribunal Federal aponta acesso ilegal a dados fiscais de ministros. Informações de familiares também teriam sido acessadas e vazadas por servidores da Receita. Aqui nos informa que dados fiscais sigilosos de ministros e também de familiares de integrantes do Supremo Tribunal Federal foram acessados de forma irregular por servidores da Receita Federal, sendo vazados depois a terceiros, segundo a Corte. O tribunal não divulgou de quem seriam os dados vazados, mas o valor econômico apurou que as informações coletadas atingiriam a advogada Viviane Barsi, mulher do ministro Alexandre de Moraes e um filho de outro ministro do Supremo. Que nos explica também que, por ordem de Moraes, foi realizada ontem uma operação de busca e apreensão contra 4 servidores da Receita suspeitos de acessar e vazar os dados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Abre aspas, temos aqui o que o STF afirmou em nota. Foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas, fecha aspas. Essas informações foram enviadas a Moraes pela Receita após o ministro determinar que o órgão rastreasse em seus sistemas se ministros, familiares e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tiveram dados acessados irregularmente. A Receita afirmou que não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, informou que já estava apurando acessos irregulares a dados de ministros e familiares. E também esclareceu que não foi identificado nenhum acesso irregular a dados de Gonet e seus familiares. Aqui nos explica também que este episódio ocorre na esteira da crise causada pela liquidação do Banco Master e pelas investigações sobre o suposto esquema de fraude na instituição financeira, tocadas
no Supremo Tribunal Federal. E o jornal Globo revelou que o Master contratou o escritório de Viviane Barsi por 36 pagamentos mensais de 3,6 milhões de reais. Integrantes do Supremo divergiram sobre essa ordem de Moraes. Alguns disseram que a decisão não tem base legal, abre aspas. Isso é o mesmo que quebrar o sigilo em causa própria e vasculhar a vida de inúmeras pessoas. Fecha aspas, é o que afirmou um deles. Outro ministro afirmou que Moraes busca apenas saber se houve quebras de sigilo ilícitas contra ministros, o que não seria o mesmo que ter acesso a dados fiscais de colegas, mas ponderou que o timing não é dos melhores. Também temos outros assuntos em destaque na capa do jornal Valor Econômico de hoje. Aumento da despesa nos estados traz preocupação. Aqui nos conta também que terras raras somam 13,2 bilhões de reais de investimento. Sobre o carnaval, o resultado oficial do Grupo Especial do Rio será anunciado hoje à tarde. Para o prêmio de melhor escola do Estandarte de Ouro, promovido por o Globo Extra, a Imperatriz Leopoldinense e a Viradouro foram as duas primeiras finalistas do Grupo Especial do Rio. A Viradouro desfilou no segundo dia com o enredo Pra Cima Cissa, em homenagem ao mestre de bateria Cissa. Na noite anterior, a Imperatriz apresentou um enredo camaleônico, reverenciando Ney Matogrosso. Os vencedores serão anunciados hoje pela manhã. E ontem, a Mocidade Alegre se consagrou campeã em São Paulo com um samba enredo em homenagem à atriz Léa Garcia. Temos também outros assuntos em destaque. Mercado de previsões deve estrear no Brasil em breve. Aqui nos informa também que restaurantes apostam agora no menu Monjaro. Aqui explica que a grande adesão de consumidores às canetas emagrecedoras e sua repercussão nas redes sociais tem estimulado uma mudança no modelo de negócios de restaurantes. Versões menores de pratos, opções com maior teor de proteína e coquetéis sem álcool ganharam agora um espaço para atender clientes mais seletivos. Os remédios que têm se popularizado trazem princípios ativos como semaglutida, liraglutida, tirzepatida e dulaglutida, que liberam substâncias que imitam o hormônio GLP-1 e retardam o esvaziamento do estômago, dando aí maior sensação de saciedade e reduzindo o apetite. E um dos estabelecimentos a se movimentar nesse sentido é o NOU, em São Paulo, e que fala que o Almicar Azevedo, ele que é chefe e sócio do restaurante, diz que criou pratos menores após ele mesmo testar a medicação. E sobre o marketing, temos aqui uma entrevista em destaque. Abre aspas. No digital, você tem espaço para desenvolver narrativa. Na gôndola, a decisão é quase instantânea. O marketing precisa entender essas diferenças e operar com fluidez entre elas. Fecha aspas, é o que afirmou a Nicole Mandil, ela que é diretora de marketing de Minuano e Albany, do Grupo Flora. Ela também complementa na entrevista dizendo que não adianta criar uma estratégia desconectada da execução. E ainda falando sobre política, no Valor Econômico de hoje, temos aqui a matéria. STF diz que houve múltiplos acessos ilícitos a dados fiscais de ministros e familiares. STF apura acessos ilícitos ao sistema da Receita Federal com vazamento de dados sigilosos. Um outro assunto, desfile no Rio com homenagem a Lula deve motivar batalha prolongada na Justiça. Especialistas em direito eleitoral analisam evidências de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Acadêmicos de Niterói, que nos informa que os efeitos do desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, com homenagem ao presidente Lula, no domingo de Carnaval, dia 15 de fevereiro, no Rio de Janeiro,
devem se prolongar em batalha na justiça, com ações questionando propaganda eleitoral antecipada, que é uma conduta vedada e até mesmo abuso de poder. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, e também o governador de Minas, o Romeu Zema, que também ambiciona disputar a presidência, já anunciaram que pretendem apresentar denúncias ao Tribunal Superior Eleitoral. E especialistas em legislação eleitoral consultados pelo Valor se dividem quanto à procedência das acusações e também quanto à severidade de eventuais punições que podem ir de aplicação de multa à decretação de inelegibilidade de Lula para a disputa eleitoral de 2026. Aqui também, de acordo com o advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Barcelos, além de enaltecer a figura de Lula, a escola trouxe samba enredo com referências ao número do partido, a seu mais conhecido jingle de campanha e a realizações do governo. E aqui temos as aspas do advogado Barcelos. Ele afirma o seguinte: esse conjunto de coisas, atrelada à ampla divulgação que o PT deu acerca deste fato, me parece configurar tranquilamente propaganda eleitoral antecipada. Temos também outros assuntos. Janja diz que desistiu de desfilar para evitar perseguição a Lula. A primeira-dama assistiu à homenagem da Acadêmicos de Niterói ao lado do presidente, em camarote com o prefeito do Rio, o Eduardo Paes. E ela foi substituída por Fafá de Belém em carro alegórico. Temos aqui, inclusive, um texto de Maria Cristina Fernandes. Ela escreve o seguinte ao Valor Econômico: a ausência de Janja da Avenida contém críticos e reduz chance de ação eleitoral. Participação da primeira-dama poderia levar o presidente a cruzar a linha tênue entre o direito de a escola homenageá-lo, referendada pelo TSE, e invadir a seara da propaganda eleitoral antecipada. Temos também aqui outros assuntos. Flávio acena com fim da reeleição em plano pré-campanha. O pré-candidato começa a sinalizar com propostas em estratégia que prevê também a definição de palanques e aposta em polarização. Temos aqui outros assuntos em destaque sobre política, que o PL disputa com o PSD, vice de Tarcísio e recursos em São Paulo. E Costa Neto disputa com Kassab mais espaço e recursos em São Paulo. Agora, dando continuidade ao jornal Valor Econômico, temos aqui um assunto em destaque sobre política. Por reeleição, o presidente foca no voto feminino. O discurso e as ações voltadas às mulheres visam reverter a desaprovação de sua gestão neste eleitorado, que ultrapassa os 40%. Que nos informa que, de olho em atrair setores considerados decisivos para as eleições, o presidente Lula estabeleceu que precisa calibrar ainda mais o discurso e as ações voltadas às mulheres para reverter a desaprovação de sua gestão neste eleitorado, que ultrapassa os 40%. E o movimento ocorre porque o Palácio do Planalto vê uma espécie de janela de oportunidade diante do vazio no campo da extrema-direita de uma liderança feminina para as eleições de 2026. Inicialmente, aqui nos explica que uma das principais apostas do campo era a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e, no entanto, seu enteado Flávio despontou e foi anunciado como pré-candidato. Reservadamente, os dois divergem sobre o projeto eleitoral da família para 2026, o que fragiliza a presença em certas pautas na visão do governo. No caso da defesa das mulheres, o racha entre eles é mais evidente. Michele é presidente do PL Mulher e nas redes sociais a conta oficial do segmento feminino do PL ignora a pré-candidatura de Flávio.
e nas publicações são destacadas a figura de Michele Bolsonaro, especialmente sem a referência ao enteado. Já no Palácio do Planalto, o governo admite que tinha uma preocupação maior com a possibilidade de uma candidatura de Michele. Segundo uma fonte, dentro da família Bolsonaro, a ex-primeira-dama era a que provocava maior receio na gestão petista. Porém, por conta de rusgas, apostam que os enteados não darão espaço para que ela saia na disputa deste ano. Que também nos informa nesta matéria que ainda o campo da extrema-direita não tenha, por hora, uma pré-candidatura feminina forte. Lula apresenta dificuldades de adentrar no eleitorado, mesmo com os constantes acenos que tem feito ao segmento. E a pesquisa Genial Quest, divulgada no dia 11, aponta a liderança e estabilidade do atual chefe do executivo em cenários de primeiro e segundo turno, mas mostra que o presidente sofre desaprovação de mais de 40% das mulheres. De acordo com o levantamento, o governo Lula é aprovado por 48% das mulheres contra 44% que o desaprovam. Essa aprovação, no entanto, registrou uma queda nos últimos meses. Em outubro do ano passado, por exemplo, era de 52%, enquanto isso, a desaprovação manteve-se quase estável, com 45% no mês de outubro. Aqui nos explica que, a partir deste cenário, Lula elegeu a pauta das mulheres como uma de suas principais bandeiras para as eleições de 2026, especialmente o combate ao feminicídio. Dos 18 discursos e pronunciamentos feitos neste ano em agendas públicas, em 11 ele saiu em defesa das mulheres ou citou políticas do seu governo voltadas ao segmento. E ainda no mês de dezembro do ano passado, Lula disse negará votos de agressores de mulheres na disputa pela reeleição deste ano. Aqui relembra a fala de Lula nesta época. Ele afirmou o seguinte: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar no Lula para presidente da República, porque esse voto não presta. E o foco no tema fez com que, no início de fevereiro, o governo organizasse uma cerimônia no Palácio do Planalto para lançar, junto aos demais poderes, o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O evento contou com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Hugo Mota, e também do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. E mesmo com o discurso calibrado, o governo ainda enfrenta críticas sobre a condução de pautas relacionadas às mulheres. No evento voltado ao combate ao feminicídio, por exemplo, as únicas mulheres a discursarem foram Janja e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Em contraste, as falas de Lula, Mota, Alcolumbre e Fachin nessa cerimônia. E a ministra das Mulheres, Marcia Lopes, não discursou. Além disso, embora o programa estabeleça medidas práticas de prevenção e enfrentamento, a sua efetividade depende da execução por estados e municípios. Aqui nos explica que o discurso de Lula também é fragilizado pela falta de representatividade feminina no governo. Dos 38 ministros, apenas 10 são mulheres. E para as eleições deste ano, os principais nomes para compor a chapa com o presidente também são homens. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, é citada como uma possibilidade, mas a gestão petista ainda vê pouca atração no nome dela a ponto de ocupar a vice-presidência, que também informa que a Janja é vista como a principal indutora da pauta feminina dentro do governo, e foi ela quem pediu a Lula que assumisse uma postura mais incisiva do governo nesse assunto. Ela, por exemplo, sugeriu, nos bastidores, que o presidente indicasse uma mulher ao Supremo para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso. E, no entanto, o chefe do Executivo Federal optou pelo advogado-geral da União, Jorge
Messias. Temos também aqui um outro assunto que envolve o judiciário. A articulação para vaga no Supremo Tribunal Federal ressurge pós-carnaval. A expectativa é que o presidente do Senado consiga fazer a carruagem avançar nem tão depressa que pareça medo e nem tão devagar que pareça uma afronta. Temos também aqui outro assunto que o marqueteiro de paz vê Lula favorito apesar de dificuldades de sempre. O ex-consultor de petista considera a escolha de Flávio também certa. Temos também aqui outro assunto que ala no Supremo critica a decisão de Moraes sobre vazamentos de dados de ministros e familiares. Aqui nos informa que integrantes do Supremo Tribunal Federal divergiram sobre a decisão de Alexandre de Moraes para que a Receita Federal verifique se ministros e familiares tiveram dados acessados irregularmente e vazados a terceiros. Alguns consideraram a decisão ampla demais e disseram que não há respaldo jurídico, enquanto outros defenderam o colega. Um dos ministros consultados afirmou que não há um respaldo jurídico para a ordem, afirmando o seguinte: isso é o mesmo que quebrar o sigilo em causa própria e vasculhar a vida de inúmeras pessoas. Ninguém, creio, tem medo disso, mas que é ilícito é. E o outro considerou que não faz juridicamente nenhum sentido essa decisão. Segundo ele, a ordem é genérica e abrange todos os 10 integrantes da atual composição da Corte. Inclusive, o outro ministro ironizou sobre este assunto. Ele falou o seguinte: sendo assim, quem seria o competente para dar a decisão? O Papa? Ele também prossegue dizendo que nunca se inventou tanto direito como no Brasil. Segundo ele, uma decisão ampla como a tomada faria sentido se fosse em um processo administrativo sobre questões internas e por determinação também da presidência da Corte. Agora, outros ministros defenderam Alexandre de Moraes. Um deles afirmou que o colega busca saber se houve quebra de sigilo ilícita, o que não é o mesmo que ter acesso a dados sigilosos de ministros. Para ele, o acesso ilegal de informações sigilosas por parte da Receita não é novidade. Ele também lembrou de casos semelhantes que ocorreram durante a Lava Jato. Para esse ministro, há uma tentativa de atacar o tribunal e colocar em dúvida a isenção de seus integrantes. Ao que tudo indica, afirma, a eventual quebra ilegal de sigilo se inseriria nesse contexto. Outro ministro afirmou que a investigação foi iniciada no recesso do Judiciário, quando Moraes exercia a presidência do Supremo, com base em suspeitas de acesso ilícito a dados sigilosos, o que é grave o suficiente e justifica a apuração. Ele também vê uma tentativa de descredibilizar integrantes do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ainda falando sobre este assunto, a associação diz que auditores não podem ser bodes expiatórios após vazamento contra o Supremo. Duas entidades que representam auditores fiscais se manifestaram sobre a operação da PF, realizada na última terça, dia 17 de fevereiro, que investiga possíveis vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares deles por servidores da Receita Federal. Segundo o Supremo, foram identificados diversos e múltiplos acessos ilícitos aos sistemas do fisco, como posterior divulgação de informações protegidas por sigilo. Aqui informa que, em nota, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco Nacional, afirmou que os auditores não podem ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes dizem respeito. E a Unafisco também manifestou preocupação com a adoção de medidas cautelares consideradas gravosas contra o auditor fiscal investigado, identificado como Ricardo Mansano de Moraes, por suposto vazamento de dados
de autoridades. E abre aspas. A entidade defende que eventuais irregularidades sejam rigorosamente apuradas, mas sempre com a observância do devido processo legal, da presunção da inocência e também da proporcionalidade das medidas adotadas. E a aplicação de sanções cautelares extremas exige fundamentação robusta e lastro probatório consistente, fecha aspas. E aqui também nos diz que além dos mandados de busca e apreensão contra 4 servidores da Receita Federal, cedidos a outros órgãos, foram determinadas uma série de medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício de função pública, cancelamento de passaportes e também proibição de saídas do país. E como exemplo, o Nafisco citou o inquérito das fake news, em que o ministro Alexandre de Moraes determinou em 2019 o afastamento de 2 auditores fiscais acusados de vazamento de informações fiscais de parentes de magistrados do Supremo. Segundo a entidade, posteriormente, a acusação mostrou-se sem nenhum lastro probatório e os servidores foram reintegrados. Já o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que no caso é o Sindifisco Nacional, informou que acompanha o caso e manifestou preocupação com o suposto vazamento. Segundo ainda o sindicato, o dever de proteção das informações tributárias constitui garantia legal do contribuinte e é pilar essencial da confiança na administração tributária. E o Sindifisco acrescentou que o acesso a dados de contribuintes não configura quebra de sigilo e faz parte da rotina de trabalho dos auditores fiscais. A entidade ressaltou, contudo, que a divulgação indevida dessas informações é crime, o que classificou como um desvio incomum que deve ser punido. E, por fim, defendeu que os envolvidos tenham seus direitos preservados. Temos aqui também outros destaques sobre o Carnaval, que Tarcísio de Freitas afirma que desfile em homenagem a Lula foi propaganda política descarada. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o desfile de acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição. A exemplo de parlamentares e partidos de oposição ao governo federal, Tarcísio afirmou que o evento confrontou a lei eleitoral e tratou-se de propaganda política descarada. Tarcísio manifestou-se em um vídeo publicado em suas redes sociais na noite de segunda, dia 16. O governador, que deve disputar a reeleição em São Paulo, fez acusações genéricas de uso seletivo do poder público. Ele também comparou decisões judiciais contrárias ao ex-presidente Jair Bolsonaro em anos de campanha, nas eleições de 2022, quando, para o Tarcísio, o aliado foi tratado com rigor excessivo. Também outros assuntos para a política. A Receita Federal afirma que não foi detectado o acesso a dados sigilosos de Paulo Gonet. Temos também aqui um assunto. Ex-ministro de Bolsonaro posta vídeo distribuindo adesivos de Flávio no Carnaval. Nos adesivos distribuídos, a frase "O Nordeste está com Flávio Bolsonaro 2026", ao lado de uma imagem do senador beijando a cabeça do pai, Jair Bolsonaro. O ex-ministro do Turismo, Jair Bolsonaro, Gilson Machado, postou vídeo nas redes sociais no último domingo, dia 15, e que aparece distribuindo adesivos com o nome do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. E internautas chegaram a criticar essa ação e afirmam ser como uma campanha eleitoral antecipada. E essa postagem aconteceu enquanto políticos da oposição criticaram o desfile da Acadêmicos no Niterói em homenagem ao presidente Lula por suposta campanha eleitoral
antecipada, além de abuso de poder político e econômico. E a escola de samba, que desfilou no domingo na Sapucaí, trouxe como samba enredo o tema "Do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil". E na abertura do desfile, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi representado por um palhaço de terno azul e uma peruca vermelha, como o palhaço Bozo, como a gente observa aqui nesta imagem. Este palhaço também apareceu em um carro alegórico mais ao fim do desfile e usa roupa de presidiário e tornozeleira eletrônica. Já na ala 22, a escola trouxe os neoconservadores em conserva. Aqui explica que latas de conserva com embalagem da família tradicional, que no caso a família seria pai, mãe e 2 filhos, e elementos no topo que representavam defensores da ditadura, pessoas de classe alta, do agronegócio e com uma bíblia na mão. Após esse desfile, Flávio Bolsonaro afirmou que acionará a justiça contra os ataques promovidos pela escola contra o seu pai. O Partido Novo diz que pedirá a inelegibilidade de Lula. O PL disse que o desfile interfere nas eleições por usar dinheiro público para promover a imagem de Lula, pré-candidato à reeleição. Lembrando que acadêmicos de Niterói recebeu R$1 milhão da Embratur e do Ministério da Cultura, 4 milhões da Prefeitura de Niterói e 2,15 milhões da Prefeitura do Rio. E os repasses institucionais foram feitos no mesmo valor para outras agremiações do grupo especial. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Vamos dar início aos nossos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Iniciamos aqui com destaque sobre o Carnaval. O Viradouro conquista o estandarte de ouro de melhor escola do Carnaval 2026. Aqui informa que a escola emocionou ao levar para Sapucaí o enredo Pra Cima Cissa, que foi em homenagem ao mestre de bateria. Também temos aqui um texto, na verdade uma crítica, falando sobre garra, emoção e visual. Vila Isabel se destaca na terceira noite e se junta a Viradouro e Beija-Flor entre as favoritas. Comentaristas do Globo dão notas de 1 a 5, representadas por pandeiros. Também temos aqui sobre o grupo especial na Sapucaí, estreia de Virgínia Fonseca, a cano de banheiro estourado, que deu certo e errado no último dia de desfiles do grupo especial. Aqui fala que, no geral, as performances das escolas foram coloridas, com presença de iluminações especiais e paradinhas ao longo da Sapucaí. Também temos aqui, ainda falando sobre o carnaval deste ano, o presidente do Salgueiro se manifesta após polêmica do comunicado sobre a apuração do carnaval. Mudando de assunto, temos aqui uma matéria sobre saúde. Aqui o colunista Márcio Atala, ele fala sobre os 3 fatores que definem sua saúde no futuro. E a notícia boa é que todos os 3 preditores são treináveis. Agora temos aqui outro destaque falando sobre astronomia. NASA alerta que Terra está indefesa diante de milhares de asteroides não detectados. E falando agora sobre cinema, que é um outro destaque também, porque um vídeo com IA em que Tom Cruise luta contra Brad Pitt assustou Hollywood. Essa nova ferramenta é amplamente usada e impressiona profissionais pelo salto significativo em relação a vídeos anteriores gerados por IA, muitas vezes criticados pela baixa qualidade. Temos também aqui uma outra matéria falando sobre economia, que o Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e também da Pleno DTVM, que fazem parte do Master. Essas instituições foram vendidas no segundo semestre do ano passado a Augusto Lima, que é ex-sócio de Daniel Vorcaro. Inclusive, Miriam Leitão, em sua coluna, escreve: Banco Central decreta a liquidação do Banco Pleno. Ela inicia
que o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Pleno na manhã desta quarta-feira. O Banco Pleno é o antigo Banco Voiter e é controlado por Augusto Lima, o ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. Lima e Vorcaro foram presos pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Aqui a colunista explica que o Banco Pleno era do conglomerado do Banco Master, mas foi vendido para Lima no ano passado. A operação foi autorizada pelo Banco Central em 2025, que foi alvo de críticas. E o empresário baiano Augusto Lima, de 46 anos, era sócio de Daniel Vorcaro desde 2019 no Banco Master. Ele começou a vida profissional vendendo velas e abadás, mas entrou no setor financeiro em 2018, quando o governador Rui Costa decidiu privatizar a empresa baiana de alimentos, EBAL, dona da rede de supermercados Cesta do Povo. Outros destaques, ainda falando da repercussão do carnaval deste ano, temos aqui um assunto sobre a família em conserva. Evangélicos reagem à ala de escola que homenageou Lula e criam um novo desgaste entre petista e segmento. Acadêmicos de Niterói descreve que os componentes da ala representam variados grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo. Temos aqui um destaque que, além dos questionamentos na justiça eleitoral por parte da oposição, que alega aí uma propaganda antecipada, o desfile da Acadêmicos de Niterói, em homenagem ao presidente Lula, no domingo, gerou uma reação política com potencial impacto em um dos segmentos mais refratários ao petista, que no caso é o público evangélico. Partidos e parlamentares, sobretudo os ligados à bancada evangélica, passaram a explorar nas redes sociais imagens de uma das últimas alas da escola, a Neoconservadores em Conserva, que trazia aí famílias dentro de latas, algumas com adereço com referência religiosa. Nas redes, representantes da direita criaram fotos de famílias com auxílio de inteligência artificial para ironizar a escola, enquanto outros afirmaram que irão judicializar este caso. Segundo a última pesquisa de NeoQuest, que foi divulgada neste mês, o índice de desaprovação de Lula entre os evangélicos é de 61%, ante 34% que aprovam a gestão. E, no geral, a taxa desfavorável ao governo é de 49% a 45%. E no programa oficial, a Escola de Niterói descreve que os componentes da ala representam variados grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo, que no caso são eles, de acordo com a escola, os representantes do agronegócio, na figura aí de um fazendeiro, uma mulher de classe alta, representando uma perua, no momento do desfile, os defensores da ditadura militar e os grupos religiosos evangélicos, que no Congresso formam um bloco conservador. Inclusive aqui fala também sobre reação ao desfile nas redes sociais. Parlamentares e partidos como o PL usaram imagens criadas por IA representando suas famílias com a alegoria do desfile com mensagens de orgulho. Inclusive, temos aqui o que escreveu o partido do ex-presidente. Ataquem o quanto quiserem, quem tem raiz forte não se dobra a deboches. Inclusive, o próprio deputado federal Nicolas Ferreira fez uma postagem com referência ao período eleitoral nas suas redes sociais. Ele afirmou o seguinte: a sua família é zombada e a sua fé é uma piada, mas nas eleições querem o seu voto. Inclusive, membro da bancada evangélica na Câmara, o deputado Antônio de Paula, avalia que Lula pode ter prejudicado a sua tentativa de aproximação com os evangélicos. Segundo o parlamentar, fica difícil convencer o eleitorado de que o entorno do presidente não sabia das fantasias que atacaram os conservadores, os cristãos e a família. Quem nos fala também que uma das primeiras a se manifestar foi a senadora Damares Alves, ela que é do Partido Republicano do Distrito Federal. Ela afirmou o seguinte,
Quero manifestar meu repúdio e indignação a uma das alas que ridiculariza a igreja evangélica e o agronegócio. Usa a verba pública para ridicularizar a igreja evangélica é inadmissível. Ela também completou dizendo que a partir de agora temos que olhar de uma forma diferente para o presidente Lula e seus ministros que homologaram este ato. Temos aqui outros assuntos, também destaque no site do Jornal Globo, nesta segunda edição. Lula veta dispositivo que poderia levar remuneração de servidores do Legislativo acima do teto. O presidente sancionou trecho de projeto que prevê reajuste nos salários, mas apenas para 2026. E Malu Gaspar também escreve em sua coluna: a operação da PF irrita a ala do Supremo e desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. Aqui nos informa também que a Receita vai entregar ao Supremo relatório sobre suspeita de vazamento de dados no fim deste mês de fevereiro. O objetivo é criar um mapa completo de acessos indevidos a informações fiscais de ministros do Supremo e também de seus parentes, e 4 servidores até o momento são investigados. Falando sobre a eleição em Minas Gerais, Pacheco e PL travam acordos de vice de Zema que tenta manter alianças para a disputa. Matheus Simões é ameaçado por possível entrada de ex-presidente no Senado nessa disputa. Temos também aqui na coluna Portugal Giro de hoje: brasileira com 2 identidades escapa de julgamento por homicídio em Portugal. Aqui informa que o marido de Sandra é julgado sozinho após a fuga da mulher e a pena é de até 25 anos. Temos inclusive outro assunto sobre saúde, um autocuidado digital. Aqui nos explica que cresce o número de pessoas com perfis ativos e que consomem conteúdo, mas não postam nada. Esse fenômeno nos convida a repensar como nos relacionamos com a visibilidade digital e quais custos psicológicos estamos dispostos ou não a arcar. Também temos aqui sobre uma disputa global que China supera Estados Unidos na construção de submarinos e pressiona equilíbrio naval global. O relatório aponta que Pequim lançou mais submarinos nucleares que Washington entre 2021 e 2025. Temos também aqui outros assuntos: montanha, vento e menos 20 graus Celsius. Namorado é acusado de deixar a mulher para morrer em escalada nos Alpes. Os promotores afirmam que ele deixou a companheira sem proteção térmica próxima ao cume. Outros assuntos, temos aqui o colunista Lauro Jardim. Desfile em homenagem a Lula foi um desastre na avaliação do PT e do Planalto. Tentativa agora será de apagar o fogo junto aos evangélicos e tentar aí uma nova reaproximação. Também temos aqui uma outra matéria que envolve também o carnaval. Racha entre bicheiros da nova e da velha geração está por trás de nota do Salgueiro antes de desfile. Às vésperas do desfile, a escola divulgou um comunicado em que afirma sua plena confiança na realização de julgamentos justos. Temos aqui, inclusive, outro assunto falando sobre política. A colunista Miriam Leitão escreve: o favoritismo de Lula em 2026. Com bons números na economia, Lula chega como favorito na campanha e Flávio tenta aí herdar o espólio bolsonarista. Mudando de assunto, temos aqui alguns destaques também internacionais. Um tubarão de 4,5 metros cerca casal no mar da Austrália e mobiliza um resgate de helicóptero. Imagens aéreas mostram o momento em que equipes acionam sirene para alertar mergulhadores sobre a presença do predador. E esse momento viralizou nas redes sociais.
Também temos aqui sobre o caso Epstein. Príncipe Andrew. Ligação com abusos de Epstein podem remover Duque da linha de sucessão. Isso porque ele continua formalmente na linha de sucessão ao trono britânico, ocupando atualmente a 8ª posição. Como a gente observa aqui, que fotos divulgadas nos arquivos de Epstein mostram o ex-príncipe Andrew de 4 sob uma mulher desconhecida. Aqui informa que o nome de Andrew voltou a ganhar destaque após a divulgação de uma nova leva de cerca de 3 milhões de documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein. O material está a ser analisado por diversas forças policiais no Reino Unido. E apesar de já ter sido afastado da vida pública e também de ter perdido os seus títulos militares e patronatos por decisão do seu irmão, o rei Charles III, Andrew continua formalmente na linha de sucessão ao trono britânico, ocupando a 8ª posição. E entre os dados analisados pelas autoridades estariam registros de voos do jato privado associado a Epstein, conhecido inclusive como Lolita Express. E declarações públicas recentes apontam que os arquivos mencionariam ligações entre Andrew e pessoas transportadas nesses voos. E o ex-príncipe sempre negou qualquer irregularidade ou o envolvimento ilícito. E a deputada trabalhista Raquel Maskell defendeu que Andrew seja removido da linha de sucessão e também pediu maior transparência sobre o período em que ele atuou como enviado comercial do Reino Unido. Esse tema reacende o debate sobre os limites institucionais da monarquia diante de escândalos envolvendo membros real da família. E aqui nos informa que até o momento não houve anúncio oficial dessa mudança nos status sucessório do príncipe Andrew. Falando sobre clima agora, temos aqui a matéria que quarta-feira de cinzas tem previsão de chuvas para Rio, São Paulo e BH. No sul, a previsão é de tempo fechado com pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que emitiu um alerta vermelho de fortes chuvas na região. Agora sobre o Rio de Janeiro, nesta editoria aqui do Jornal Globo, temos primeira matéria, que fala sobre o novo ciclo do café. O centro do Rio ganha um endereço dedicado ao fruto, que faz parte da história aqui do nosso país. E a previsão é de que a abertura do espaço, que funcionará num casarão histórico, aconteça até o fim deste ano. Temos também aqui outros assuntos que suspeitos da morte de menina de 8 anos de idade são encontrados mortos em Nova Iguaçu. A Justiça do Rio de Janeiro havia decretado a prisão dos 3 homens na segunda-feira, dia 16 de fevereiro. Os 3 suspeitos de matar a menina Valentina, de 8 anos, durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram encontrados mortos no centro do município na madrugada de hoje, desta quarta-feira. E no local havia também o corpo de um outro homem de cerca de 20 anos. E a polícia investiga se ele também estaria envolvido na morte da menina de 8 anos. Na segunda, a Justiça do Rio decretou a prisão de João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos, com 4 anotações por roubo quando era menor. Também temos aqui o Lucas Pereira, de 25, com 3 anotações por roubo, e o Wesley Oliveira de Souza, o Caveirinha, de 23 anos, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. A suspeita de que sejam os 3 jovens foi publicada pelo portal G1. Além deles, outro homem de 20 também foi encontrado morto no local. E a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada e investiga este caso. E diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias deste fato.
Aqui vai explicar um pouquinho sobre o clima, sobre esse crime que aconteceu contra a menina, que no fim da noite de 11 de fevereiro, Valentina e o pai passavam pela rua Nair Dias, que fica ali no bairro Parque Engenho Pequeno, a caminho de casa, num carro. E os dois já estavam perto da residência da família quando os criminosos se aproximaram e emparelhou com Ford Ranger. No caso, era o carro da família, forçando o pai da menina a descer deste veículo. De acordo com informações da polícia, um dos bandidos atirou. A bala perfurou o para-brisa do carro e atingiu a criança na testa. E os criminosos fugiram sem levar nada. E os investigadores descobriram que o carro usado pelos criminosos havia sido roubado de um homem em Vila Valqueire, na zona sudoeste da capital. E na ocasião, a vítima foi feita de refém e durante as 4 horas em que ficou em poder dos bandidos, o motorista foi agredido e ameaçado de morte. Temos também outros assuntos na mesma editoria do Rio de Janeiro. Agora, já falando mais uma vez para o Carnaval, aqui fala de um lapso terrível. Jurada que esqueceu de dar notas para 3 escolas não volta para a apuração do Carnaval 2026. Ana Paula Fernandes também gerou debate ao citar excesso de termo em Iorubá para tirar pontos da Unidos de Padre Miguel. Temos aqui outros assuntos também em destaque sobre saúde e bem-estar. Especialistas falam quanto tempo ela dura, no caso a ressaca, e o que fazer para melhorar. Neurologistas explicam os efeitos do consumo de bebidas alcoólicas. Também temos aqui um outro assunto, como a desidratação afeta a memória, a cognição e outras funções do cérebro. Estima-se que aproximadamente 75% do cérebro seja composto por água. Também temos um outro assunto sobre saúde, que é uma pergunta. Usuários de canetas emagrecedoras devem tomar suplementos? E um especialista vai explicar nesta matéria. Ainda não podemos afirmar com certeza que os medicamentos GLP-1 causam diretamente deficiências nutricionais. Também temos aqui sobre esportes que Savarino desencanta e garante versatilidade no Fluminense. Treinador sabe disso. No Rio Open, com derrota de Guto Miguel, João Fonseca é o único brasileiro na chave de simples. Isso falando sobre tênis. No futebol internacional, Benfica e Prestiani negam insultos racistas a Vini Júnior em jogo da Champions. Afirmam que Vini Júnior interpretou mal. Agora, sobre negócios de finanças, temos aqui esta matéria. Lima escapou do bloqueio do Master, mas com pleno colocou novamente seu patrimônio na berlinda. Ao comprar o pleno, Lima informou ao Banco Central o patrimônio da ordem de 1 bilhão. Parte disso já havia sido consumido com crise de liquidez da instituição, mas o restante ficará indisponível para fazer frente aos compromissos do banco, que ainda deve deixar ao FGC uma conta de quase 5 bilhões de reais. Temos aqui outros assuntos. Blocos de carnaval fazem a economia de São Paulo girar, que explica que, embora os maiores blocos contem com patrocinadores que ajudam a colocar a folia na avenida, outros precisam encontrar estratégias para viabilizar os seus desfiles. Alguns assuntos também internacionais aqui no Jornal Globo. Avalanche deixa 9 esquiadores desaparecidos na Califórnia e o clima extremo da região dificulta essas buscas. Aqui explica que tempestade de inverno provoca nevascas intensas na Sierra Nevada e dificulta o trabalho das equipes de resgate, como a gente observa aqui, uma fotografia da região
na Califórnia. Falando sobre a guerra na Europa, que nos informa que a Ucrânia e a Rússia falam em progresso, mas relatam negociações difíceis após rodada diplomática com os Estados Unidos. Segundo dia de tratativas em Genebra, teve reunião mais curta e promessa de um novo encontro em breve. Temos aqui agora um outro assunto falando sobre a Venezuela. Aqui nos informa que ONG vê risco de transição falsa com proposta de anistia limitada na Venezuela e apela por reforma do judiciário do país. Cerca de 600 pessoas permanecem presas sob o regime, segundo a ONG Foro Penal, e muitos libertados seguem sob investigação e restrições de expressão e protesto. Falando sobre tensão política, partido de esquerda esvazia sede em Paris após ameaça de bomba. Prédio do partido França Insubmissa foi esvaziado em meio à tensão política 5 dias após a morte do ativista de extrema-direita, o Quentin Deranque. Temos aqui outros destaques também. Agora, no Correio Brasiliense, primeiro assunto, PF apura vazamento de dados de autoridades. 4 servidores da Receita Federal são investigados por envolvimento na violação de informações fiscais de ministros do STF e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Essa ação foi autorizada por Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. E falando sobre funcionalismo público, Lula sanciona reajuste para o Legislativo com vetos a penduricalhos. O Planalto afirma que medida fere a lei de responsabilidade fiscal com a criação de novas despesas no fim do mandato. Para o caso Master, Banco Central decreta a liquidação do Banco Pleno ligado ao Master. O Banco Pleno, que integrava grupo envolvido em crise, teve a liquidação decretada por piora financeira e descumprimento de normas. Falando sobre o Enem dos concursos, temos aqui também um assunto sobre o CNU2, que nos informa que o Ministério divulga nesta quarta resultados individuais. Também serão publicadas as listas completas em versão definitiva após recursos, mantendo o mesmo formato das tabelas anteriores, com o número de inscrição e também os resultados consolidados. Aqui informa que a etapa mais aguardada ocorre nesta sexta-feira, dia 20, quando serão divulgadas as listas de classificação para vagas imediatas e também para a lista de espera, além do edital da primeira convocação para confirmação aí do interesse. Agora, outros assuntos, falando sobre relações internacionais. Em viagem à Ásia, Lula busca nova abertura para a carne. O Brasil deve reforçar a pauta pela abertura comercial com os coreanos, que já importam outros produtos agrícolas brasileiros. Que fala também sobre a segurança pública. Maioridade penal de volta ao debate após a declaração de ministro. A fala do ministro da Justiça, Wellington César Lima, sobre apoiar uma possível consulta pública sobre o tema, expõe posições opostas entre base governista e a oposição também no Congresso. E Gilmar Mendes repudia racismo contra o jogador Vini Júnior. Ele afirma que é, na verdade, inaceitável. O ministro do Supremo afirma que racismo não se tolera e presta solidariedade ao atacante após denúncia de injúria racial em jogo contra o Benfica pela Champions League. Também temos aqui alguns assuntos, mudando de assunto, falando sobre carnaval, que os foliões sentem gostinho de quero mais de olho no carnaval de 2027. E a terceira noite de desfiles no Rio tem homenagens e estreia de Virgínia Fonseca. Aqui nos fala também sobre as famílias em conserva. Políticos criticam desfile de carnaval.
Publicações com imagens geradas por inteligência artificial ironizam ala da Acadêmicos de Niterói e ampliam o embate político nas redes sociais. Como a gente pode observar aqui nesta imagem, políticos de oposição publicaram ilustrações geradas por IA que usam o motivo das famílias em conservas, uma referência à ala satírica da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, para criticar a homenagem feita ao presidente Lula. E mais outro assunto, ajuda brasileira a Cuba será limitada. Contidas pelo endurecimento dos Estados Unidos contra ele, ações em análise pelo governo brasileiro tendem a ser paliativas. Também temos aqui sobre saúde. Estimulação recupera a visão de paciente que não enxergava mais há 3 anos. O homem estava há 3 anos sem enxergar devido a um dano irreversível no nervo óptico. Ele participou de um ensaio clínico para avaliar a segurança de uma prótese visual e o resultado surpreendeu e impressionou os pesquisadores. E o homem, no caso aqui o paciente, que está nesta imagem, afirmou que se sente mais seguro nas atividades diárias depois de recuperar parte da sua visão. Temos aqui agora um assunto, uma entrevista ao CB.poder. Polícia Militar do Distrito Federal planeja um novo concurso. A comandante-geral da corporação faz um balanço do carnaval, reforça os canais de proteção à mulher e garante a apuração de abordagens policiais. Agora aqui no Peru temos uma notícia que destituição de presidente interino deixa peruanos sem governo. O Congresso aprova a moção de censura e destitui o presidente interino José Geri, acusado de má conduta funcional e falta de idoneidade. Ele é o 7º chefe de Estado a sair do poder em uma década. E até a noite de hoje o país não terá um líder. Temos também aqui sobre a Igreja Católica em destaque os novos líderes da Igreja Católica no Brasil que o Papa Leão XIV vai escolher. O Pontífice vai escolher novos nomes para arquidioceses de São Paulo, Rio de Janeiro, Aparecida e Manaus. Na Áustria, temos também aqui uma matéria que a alpinista que deixou namorada morrer em montanha da Áustria vai a julgamento e desperta um debate polêmico. Este homem é acusado de tê-la deixado desprotegida e exausta perto do topo da montanha durante uma nevasca. Outros destaques agora na editoria de cidades, aqui no site de notícias do Correio Brasiliense de hoje. Temos o primeiro caso para violência contra a mulher. Adolescente é apreendido após morte de mulher lá no Distrito Federal. A Shirlene foi encontrada morta com diversas pancadas na região da cabeça no dia 25 de janeiro. O adolescente foi encaminhado à DCA. Outros assuntos. Um revólver é apreendido em linha de revista em Carnaval na Asa Sul. Também temos aqui um outro caso de violência. Delegado diz que não há sinais de violência e mulher encontrada morta. Vitor Oliveira afirmou que o caso segue sob protocolo de feminicídio, mas destaca a ausência de lesões e possível ingestão de medicamentos. O companheiro da vítima foi conduzido à 27ª delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Também temos mais um caso de violência em destaque. Não sei como vai ser a partir de agora, afirma a mãe de jovem morto após uma briga. O rapaz de 19 anos de idade morreu após ser agredido na madrugada de domingo, dia 15 de fevereiro, na região de Nova Colina. E 2 homens foram presos e indiciados por homicídio. E o velório do jovem aconteceu ontem, terça-feira, dia 17, sob forte comoção da família. Temos também aqui outro caso de violência em destaque também no Correio Brasiliense.
O homem é preso por abusar de sobrinha de 17 anos de idade. O suspeito de 44 anos diz ter incorporado entidade e praticado atos libidinosos contra a menina. Em Sobradinho, ele foi atuado em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal. Mudando de assunto, temos aqui um destaque que nos informa que Frei Gilson afirmou o seguinte sobre a quaresma: o povo vai se levantar forte e unido. Em Samambaia, mulher detida por moradores após suspeita de tentativa de sequestro. Esse caso aconteceu na quadra 617. A mulher negou o crime e foi levada à delegacia para a apuração. Esse caso aconteceu na manhã do último domingo, dia 15. E de acordo com a corporação, a informação passada pelos moradores foi de que uma suspeita estaria sendo contida sob a acusação de tentar abordar crianças nesse local. E ao chegar, os militares constataram que a mulher não apresentava sinais aparentes de agressão física. E ainda falando sobre os relatos dessas testemunhas, a suspeita teria sido vista ao longo da semana abordando crianças na região, supostamente utilizando um veículo preto. E, no entanto, no último domingo, ela estava a pé. E uma das moradoras afirmou que a mulher teria chamado a sua filha no portão de casa, além da filha de uma vizinha, o que gerou uma preocupação e mobilização entre os residentes. E aos policiais, a mulher, a suspeita, afirmou que estava apenas de passagem pela quadra e que teria conversado com as crianças sem qualquer intenção criminosa, e essa ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que apura possível tentativa de subtração de incapaz. E até o momento não há uma confirmação de fato deste crime. Também temos aqui outra notícia sobre o Carnaval 2026, aqui fala de uma irreverência histórica. Pacotão celebra 49 anos de tradição no Carnaval do Distrito Federal. O bloco de rua, que é chamado de Pacotão, que é a mais tradicional de Brasília, retorna para mais um ano. E milhares de foliões acompanharam aí o trio. Ainda sobre Carnaval, vendas do comércio no Carnaval de Brasília superam as expectativas. O Sindicato do Comércio Varejista havia previsto a expansão de 3,9% contra 3,7% da folia de 2025. No entanto, a maioria das lojas vendeu 4,2%. Temos também aqui outro caso de violência. Essa matéria nos fala o seguinte: 40 quilômetros e 8 dias de distância, o luto de mães que perderam filhos para a violência. Mães de Leonardo da Silva, 19, e de Rodrigo Castanheira, de apenas 16, mortos durante brigas, vivem o luto provocado pela barbárie. Também temos aqui uma tragédia que aconteceu na BR-020, que também foi destaque na capa do Correio Brasiliense de hoje. Cansaço e rodovias sem iluminação podem ter contribuído para o acidente que aconteceu na BR. Segundo o motorista, as vítimas da Bahia vinham constantemente ao Distrito Federal para visitar os parentes em Samambaia, Taguatinga, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas. E, de acordo com a ANTT, a van envolvida nesse acidente na BR-020 atuava de forma irregular. Aqui nos informa que essa van transportava 16 passageiros de Santa Rita de Cássia, na Bahia, isso de acordo com o motorista da van envolvido nesse acidente, que no caso foi identificado como Harisson do Amaral Ribeiro Monteiro. Ele afirmou que trafegava pela faixa da direita na via quando percebeu a carreta muito próxima à frente, com velocidade reduzida, e ao tentar frear, não conseguiu e bateu na traseira desse veículo.
E o delegado Laércio Carvalho destacou que, no depoimento, o motorista da van alegou que a via estava escura e sem iluminação, o que dificultou que ele enxergasse a carreta com antecedência. Agora, sobre outros assuntos, falando sobre política, temos aqui alguns destaques do Correio Brasiliense. Lula embarca para visitas de Estado à Índia e também à Coreia do Sul. Sobre comunicação, livro analisa como as redes sociais afetam a democracia. No Legislativo, Daniel Vorcaro vai ao Congresso 2 vezes. Depoimentos do banqueiro à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e a CPMI do INSS movimentam a pauta pós-carnaval, que informa que o retorno das atividades do Congresso Nacional após o feriado de carnaval terá como destaque os depoimentos do empresário e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2 momentos diferentes. Aqui explica que na próxima terça, que será dia 24 de fevereiro, o banqueiro irá depor ao grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que acompanha as investigações do escândalo financeiro. 2 dias depois, será a vez de falar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que informa que não há ainda informação de horário para oitiva de Daniel Vorcaro na comissão, conforme divulgado na agenda do Senado Federal, mas a expectativa, segundo os interlocutores, é que o depoimento seja marcado para as 10 horas da manhã, juntamente com os de Augusto Lima, o ex-sócio do banqueiro Master, e dos presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, e também da Comissão de Valores Mobiliários. Falando sobre carnaval também, no último dia de carnaval, João Campos faz um balanço e agradece a Lula. O prefeito João Campos fez um balanço dos 6 dias de carnaval e estimou a participação de 3,5 milhões de pessoas. E no Rio de Janeiro, entenda o que fez Janja desistir de desfile na Marquês de Sapucaí. Aqui informa que a primeira-dama iria participar de homenagem ao marido e presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em um desfile da Acadêmicos de Niterói. Outros assuntos agora na Editoria Brasil. Corpo encontrado no Rio Amazonas é de cantor desaparecido após um naufrágio. Fernando Grandês estava sumido desde o sábado e a identidade foi confirmada após resgate pelas equipes de busca. Um outro assunto também no Correio Brasiliense, aqui nos informa que Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo. Escola da Zona Norte conquista mais um título no Anhembi após uma apuração que foi considerada acirrada. Em Guarulhos, mulher se agarra a poste e se salva de enxurrada. Ela afirmou que ficou entre a vida e a morte. Como a gente observa aqui nesta imagem, a Larissa saiu pela janela do carro, enquanto moradores de um imóvel na região, que fizeram a gravação deste vídeo, gritavam para que ela se segurasse no poste de energia. Como a gente consegue observar nessa segunda imagem, a mulher aí se agarrando ao poste e se salvando dessa enxurrada. Também temos outro assunto, que incêndio atinge galpão em São Paulo. Em combate ao fogo atravessou a madrugada. O incêndio entrou na fase de rescaldo quando já não havia mais chamas visíveis. Temos outro assunto, que traficante é preso no Rio após buscar atendimento em um hospital. Traficante do Comando Vermelho, conhecido como Pombo, teve aí voz de prisão decretada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Sobre esportes, temos aqui o primeiro assunto para o futebol internacional. Racistas são covardes, afirma Vini Júnior após racismo sofrido. No futebol carioca, Savarino festeja primeiro gol e mira a sequência no Fluminense.
Influenciador critica a atuação de Coutinho pelo Vasco, afirma que ele é mimado. E no tênis, Alcaraz larga com triunfo no ATP de Doha e se mantém imbatível no ano. Alguns assuntos internacionais também do Correio Brasiliense. Irã anuncia avanço em negociações com os Estados Unidos sobre um acordo nuclear. Na América Latina, um especialista alerta: Cuba parece estar à beira do colapso. E aqui temos uma matéria que fala sobre luto nos Estados Unidos. Um estudioso afirmou o seguinte: Jesse Jackson remodelou a sociedade dos Estados Unidos. O norte-americano Alvin Jr., ele que é especialista em diversidade e democracia, destaca o legado e a importância histórica de Jesse Jackson. O líder dos direitos civis faleceu em 17 de fevereiro, aos 84 anos de idade. Aqui podemos ver nesta imagem o Jesse Jackson discursando durante a cerimônia em tributo a Martin Luther King, em Washington, no ano de 2011. Lembrando também que ele era amigo de Martin Luther King. Também o Correio Brasiliense nos traz aqui uma entrevista em destaque que ocorreu ao BBC News. Hillary Clinton acusa o governo Trump de encobrir arquivos de Jeffrey Epstein. Ex-secretária de Estado dos Estados Unidos disse que o governo está enrolando para divulgar todos os documentos. A Casa Branca afirma que fez mais pelas vítimas do que os democratas já fizeram. Para a economia, Carnaval incrementa o turismo, que deve encerrar o mês com 18 bilhões de reais. E BR informa renúncia de 2 conselheiros fiscais. Também temos o Carnaval 2026, custo para encher tanque chega a R$ 354 com gasolina. Para o trabalho, redução da jornada entra em debate decisivo após o Carnaval. PECs que contrapõem qualidade de vida, custos de produção, impacto sobre emprego e inflação ganharão tração a partir desta semana. Também temos aqui sobre ciência e saúde. Quase perdi a língua por um câncer e agora alerto outros homens sobre o risco do HPV. Pai de 2 filhos revela como um tumor em sua língua foi causado pelo papilomavírus humano, que é conhecido como o HPV. Já outro assunto, de acordo com o estudo, beber 2 a 3 xícaras de café por dia reduz o risco de demência. Também temos aqui uma outra matéria: quando o corpo rejeita, o mistério das alergias tardias. Médicos esclarecem por que e como algumas pessoas desenvolvem alergias ou intolerâncias ao longo da vida. Também na alimentação, o jejum intermitente pode ter pouco impacto na perda de peso, de acordo com o estudo. Evidências não justificam o entusiasmo que vemos nas redes. Essa análise, que se debruçou sobre os dados de 22 estudos já publicados, apontou que a prática pode fazer pouca ou nenhuma diferença na perda de peso e na qualidade de vida. Agora, dando continuidade ao Correio Brasiliense, temos aqui uma matéria na editoria de Educação em Carreira. Uma ex-vendedora troca a vida urbana para ser produtora rural em Ceilândia. A ex-vendedora acompanhou o sonho do marido e se tornou uma produtora rural. E juntos criam peixes e vendem mel em um sítio em Boa Esperança, que fica localizado numa área rural em Ceilândia. Outro assunto: aprovações de concurseiros viram livro. O Gabriel Grangeiro lança livro com 28 histórias de concursados que, destemidos, não desistiram da aprovação e mostra também como o foco e a disciplina podem levar os candidatos a vagas inimagináveis. E o nome do livro é Imparáveis. Outro assunto, temos aqui um destaque: o que realmente está em jogo no fim da escala 6x1.
porque a redução da jornada só será um avanço se vier acompanhada de mudanças estruturais. Também temos aqui um assunto sobre os nossos mestres, que professor da Universidade de Brasília conquista um lugar na biblioteca de Harvard. O professor César Augusto Tiburcio Silva, que tem uma de suas obras no acervo da mais renomada universidade dos Estados Unidos, é um dos pioneiros da área de ciências contábeis aqui no nosso país. Agora no site do Estadão, desta quarta-feira, temos aqui o primeiro assunto sobre elos do caso Master. Custo para a FGC com caso Master pode chegar a 58 bilhões de reais com a liquidação do Banco Pleno. Esse cálculo aqui nos explica, leva em conta a linha de liquidez dada ao Master em 2025 e a liquidação dos bancos Master em novembro, Will em janeiro e agora o Pleno. Também temos aqui que CDBs do Banco Pleno chegaram a 165% do CDI. E mudando de assunto, temos aqui um destaque. Maior show do carnaval começa onde ninguém aplaude, fora da avenida. A colunista Camila Farani escreveu o seguinte: organização e planejamento nos barracões das escolas de samba garantem o sucesso dos desfiles e sustentam uma cadeia produtiva vital para milhares de famílias. Temos aqui outros assuntos em destaque também, falando sobre esportes da Champions League. Para este ano, se defende de acusação de racismo e tem apoio do Benfica, que eles informaram que Vinícius Júnior interpretou mal. Também temos aqui outros destaques, como comprar dólar e pagar menos no exterior, melhores aplicativos e contas globais. Agora, no Supremo Tribunal Federal, desta segunda edição, temos aqui a primeira matéria: saldos do FGTS devem ser corrigidos no mínimo pelo índice de inflação, reafirma o Supremo. Em julgamento de recurso com repercussão geral, STF reitera que fórmula legal de correção é constitucional, desde que a soma alcance o IPCA, vedada a aplicação retroativa. Temos aqui outros destaques também, que a STF dá 30 dias para a conclusão de compromissos da União sobre impasse entre indígenas e ribeirinhos em Roraima. Decisão do ministro Flávio Dino foi tomada em ação envolvendo o estado de Roraima e órgãos federais. Já na Agência Brasil, temos a primeira informação que rodízio de veículos volta a partir desta quinta, 19, em São Paulo. Também temos aqui um destaque que o Parlamento do Japão reelege Sanae Takaichi como a primeira-ministra. Aqui informa que ela obteve 354 dos 464 votos da Câmara Baixa. E outro assunto internacional: avalanche deixa 10 esquiadores desaparecidos nos Estados Unidos. Esse incidente ocorreu no norte da Califórnia, no oeste do país. E sobre esportes, maior Copa do Brasil da história inicia com recorde de clubes e jogos. E por último, João Fonseca vence Thiago Monteiro em duelo brasileiro pelo Rio Open. Isso falando aí sobre tênis. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias, os jornais aqui do nosso Brasil. Muito obrigada a você que nos acompanha. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa aqui da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.